Mês da Bíblia. Prezados irmãos e irmãs que rezam conosco através das redes sociais, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós sabemos do grande desejo, do profundo desejo de estar aqui conosco fisicamente, pessoalmente participando, mas o momento ainda não permite, então rezem conosco espiritualmente. Sejam, portanto, mais uma vez, todos muito bem-vindos e bem-vindas. Onde está Deus quando sofremos? Na nossa desolação, onde encontrar Deus? São perguntas que o livro do profeta Isaías busca responder. Este trecho do livro do profeta Isaías retrata a situação dos exilados, membros do povo de Deus na Babilônia. Os longos anos do exílio faziam com que perdessem a esperança de um dia retornar a Israel. Com isso, sentiu igualmente que Deus os tinha abandonado e se esquecido deles. A voz inspirada do profeta se levanta para dar ânimo. O Senhor se deixa encontrar, pois Ele está sempre perto. Quando sofremos, em qualquer situação, Deus está sempre perto de nós. E se sofremos, Deus sofre com o nosso sofrimento. A vida do seu povo, a vida de cada um em particular, interessa muito a Deus. Mas é preciso abandonar a impiedade, isto é, um modo de proceder e agir que semeia o joio da maldade no seio mesmo da comunidade de fé, desestimulando os membros do povo de Deus da confiança no seu Senhor. É preciso centrar a vida na esperança no desígnio salvífico de Deus. Temos algum direito sobre a salvação? A salvação é oferecida a uns e a outros não. Deus faz distinção entre as pessoas. A salvação é retribuição pelo bem realizado. Na parábola dos operários da última hora, é o próprio patrão, dono da vinha, que em diferentes horas do dia sai às praças, chamando os operários para o trabalho na sua vinha, até a última hora da jornada de trabalho. Em todos os tempos e a todos, indistintamente, Deus chama para participar da sua própria vida. A salvação é um dom. É o dom da vinha. É o dono da vinha que chama operários para o trabalho na vinha. A murmuração dos que foram chamados primeiro a trabalhar na vinha contra o patrão, que pagou o mesmo salário para os últimos admitidos, é a expressão da dificuldade vivida pela comunidade primitiva, sobretudo entre os judeus cristãos e cristãos vindos do mundo pagão. Todos igualmente recebem o dom da salvação, sem nenhum privilégio, o direito de precedência, pois o verdadeiro salário não é contrapartida do trabalho realizado na vinha. O verdadeiro salário, isto é, a verdadeira recompensa, é ter sido chamado e admitido no reino de Deus. O verdadeiro salário está em ser chamado a participar da vida divina. O amor de Deus não segue a lógica matemática de nossas atitudes. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. A salvação é um dom de Deus e, como tal, ela deve ser recebida e vivida plenamente. As leituras deste domingo, prezados irmãos e irmãs, recordam-nos que Deus nos surpreende constantemente com suas opções, tantas vezes fugindo do modo como pensamos e agimos.
De fato, uma das características mais marcantes das manifestações de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, está no jeito inesperado com que ele alcança as pessoas, escolhendo sempre os mais frágeis e desprezíveis deste mundo, para confundir os que se acham fortes, sábios, inteligentes e mais santos. É assim que podemos entender a inversão anunciada por Jesus no final do Evangelho de hoje. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nós achamos justiça pagar algo em seu preço equivalente. Mas para Deus, justo é o que é bom, certo? Deus, na sua justiça, ajusta tudo o que faz. Assim, a justiça de Deus não é contrária à sua bondade, é idêntica. Deus se defende da acusação de ser injusto quando Ele perdoa ao pecador que se converte. Deus não está interessado em pagamento, em salários, em dinheiro, em bens materiais, em coisas passageiras, mas em vida, mas na vida de cada um. Não quero a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Nesta perspectiva, a parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje não é apenas uma lição para nos fazer refletir sobre a natureza da justiça de Deus, mas ainda uma proclamação de que chegou o reino de Deus, a realidade messiânica. Buscai o Senhor, é o momento. É difícil para o cristão tradicional aderir a este Espírito de Cristo. Deve converter-se da preocupação de fazer tudo certinho para ganhar o céu, pois deve saber que sempre ficará devendo e terá que contar sempre com a gratuita bondade de Deus, tanto quanto os pecadores, que muitas vezes compreendem melhor a necessidade da graça. Na origem, a parábola do patrão generoso foi aplicada aos judeus compatriotas de Jesus, que se fechavam em seu mundo religioso e repeliam os pagãos, os não-judeus. Depois serviu de catequese para as comunidades cristãs, compostas não só de pessoas convertidas ao judaísmo, mas também de estrangeiros e pagãos. Os chamados da primeira hora são os fariseus cumpridores da lei mosaica, os doutores da lei e todos os judeus como povo eleito, herdeiro das promessas divinas. Os chamados das horas posteriores são todos os não-judeus. Pertencer, portanto, à comunidade de Jesus não é privilégio de um povo, de alguém. Deus abre sempre as portas do reino para todos e os convida a entrar. A salvação é presente de Deus, que chama todas as pessoas na situação em que se encontram e na hora em que se deixam encontrar. Que o nosso viver neste mundo seja necessário para o bem dos outros e seja causa de alegria para os trabalhadores e trabalhadoras de todas as horas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.